Ouça agora, com o pastor Teófilo Karkli, palavras proféticas e promessas. Pastor Karkli está usando o poder da web e da rádio para avivar o povo de Deus nesta geração. Com vocês, palavras proféticas e promessas. Vamos falar um tema baseado sobre um punhado de trigo na terra. Vou dizer de novo, um punhado de trigo na terra. Estou baseado no Salmo número 72, versículo 16, que diz assim: haverá um punhado de trigo na terra sobre as cabeças dos montes, e o seu fruto se moverá como o Líbano. Este Salmo número 72, ele tem uma classificação, ele é chamado de Salmo messiânico. Ele está falando do Messias, ele está falando também do milênio, algo que vai acontecer no milênio, literalmente naquele período, quando Cristo estiver aqui na terra governando as nações. Mas não deixa de ter uma palavra de Deus para nós, para a atualidade, para o momento que nós estamos vivendo. Quero te contar algo que os rabinos falam a respeito deste versículo. Não está escrito na Bíblia, mas sim a interpretação dos rabinos. Haverá um punhado de trigo no topo dos montes. Eles ensinam, eles falam que o talo desse trigo será tão grande, tão maravilhoso, que terá a grossura de palmeiras, serão como verdadeiros pilares. Não haverá nenhuma dificuldade para conhecer esse trigo, pois Deus enviará um vento de seus aposentos que derrubará a farinha das espigas. Diz os rabinos, um grão de trigo será tão grande como o de 2 rins dos maiores bois. Toda árvore produzirão continuamente. Uma única uva encherá uma carroça ou um navio. E quando for trazido para casa, tirarão vinho dela como de um barril. Com certeza, se hoje você está servindo ao Senhor, você vai ser arrebatado e vamos voltar a essa terra com Jesus para administrar essas nações que continuarão existindo durante o milênio. E possivelmente será tal como está crendo os rabinos, que um grão de uva será como um barril. Ah, como eu gostaria de ter esse grão de uva hoje. Abrir ali na torneira, sair vinho, e abrir ali na torneira e sair azeite. Bendito seja o nome do Senhor. E que um grão só de trigo fosse suficiente para fazer muitos pães. Mas já houve uma época assim na Bíblia, quando os espias foram visitar o vale de Escol, trouxeram uma amostra da terra, um cacho de uva que tinha que ser conduzido por 2 pessoas. Colocavam um varal, o cacho de uva em cima e era conduzido nos ombros, para vocês terem a ideia da grandeza, da abundância, da fecundidade que existia naquele vale, naquela terra, aonde Deus havia prometido para o seu povo, uma terra que manava leite e mel. Agora, falando para os nossos dias, um punhado está falando das coisas insignificantes. Não significa quase nada um punhado. Quanto medirá? 100 gramas, 200 gramas de trigo na mão. É muito pouca coisa. Mas a Bíblia nos ensina em Zacarias capítulo 4, versículo 10, que não devemos desprezar o dia das coisas pequenas. Até os projetos de Deus começaram com coisas pequenas. Deus queria formar uma nação. E começa com Abraão, tirando ele da sua terra e conduzindo para outra terra, e lhe deu uma esposa, essa esposa era estéril, e houve aquele atrapalho na vida dele, e teve um caso com Agar, a serva, pensando que aquilo seria o projeto de Deus, e não era o projeto de Deus. Deus, no final, lá quando ele tinha 100 anos, é que foi nascer Isaque, o filho da promessa.
depois se formam as 12 tribos de Israel. Quando Deus foi trazer a salvação para o mundo, também tudo começou com um pequeno bebê, ali numa pequena cidade, em Belém. O menino cresceu, aos 12 anos estava no meio dos doutores, aos 30 anos de idade, que era a idade de maior naquela época, foi que Jesus começou o seu ministério, e com apenas 33 anos, o Senhor já estava sendo crucificado e condenado. E Jesus tinha apenas 30 quando estava fazendo o seu ministério aqui na terra, e com 33 anos ele termina o seu ministério sendo crucificado na cruz do Calvário. Assim que um punhado de trigo, mas se você tem esse punhado de trigo, simbolicamente falando, e lançar isso em nome do Senhor, um milagre extraordinário acontecerá na tua vida. Algo extraordinário acontecerá na tua casa. Eu estou falando, quem sabe nesta noite você tem um negócio, uma microempresa, você tem um trabalho de vendas, de casa em casa, de porta em porta. Hoje, quem sabe, é apenas um punhado de trigo sendo lançado na terra, mas segundo a palavra profética que estamos falando nessa noite, o seu fruto, o seu resultado dará muito o que falar. Não tenha, portanto, medo dos ventos, não tenha medo da estiagem, não tenha medo das dificuldades, das oposições. Lança, portanto, como diz a Bíblia, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você vai poder saborear o resultado, você vai ouvir com teus próprios ouvidos, aleluia, o resultado que está dando essa atitude tua de fé, de lançar esse punhado de trigo. A Bíblia diz em Eclesiastes, aquele que observa o vento, ele nunca semeia. E se ele observa as nuvens, ele nunca vai cegar. Eu te incentivo nessa noite, em nome de Jesus, a lançar o teu projeto, a abrir o teu negócio, a começar o teu curso, a começar a tua empresa. Não importa que seja pequena, é um punhado de trigo sendo lançado na terra. E o seu resultado será um ruído como o Líbano. Os resultados seriam então audíveis. Muito que falar e muito que ouvir. Quando Deus quer te honrar, Ele usará todos os meios para que fique sabendo da tua vida e da tua bênção. Vai sair no jornal, vai sair na televisão, vai sair nos meios de comunicação. Toda a igreja ficará sabendo, porque os resultados serão audíveis. E também poderão ser tangíveis. Nós estamos numa época em que precisamos tocar também e ver assim com as nossas mãos os milagres do Senhor. Eu quero te dizer, se você lança nessa noite esse punhado de trigo na terra, a colheita será abundante para encher os graneiros. Tem um texto que eu gosto muito em 1 de Crônicas, capítulo 22, na história de Davi, diz que Davi teve ferro para os pregos das portas de Jerusalém em abundância. Vou ler o texto, 1 de Crônicas 22, 3. E aparelhou Davi ferro em abundância. Para quê? Para os pregos das portas das entradas e para as junturas, como também cobre em abundância, que não foi pesado. Estamos acostumados, lamentavelmente eu vou dizer isso, acostumados a trabalhar sem resultado. Semeamos e não esperamos, pedimos, não somos específicos às nossas orações e não estamos esperando resposta e não estamos esperando resultado. Mas se você nessa noite lançar o teu punhado de trigo com fé e ter uma expectativa de milagre, o milagre vai acontecer. Você precisa nessa noite ter uma expectativa. Você está esperando as portas se abrir? Você pode criar essa expectativa e dizer: já estou escutando o ruído das chaves, o ruído da dobradice, o ruído das portas que estão se abrindo.
Houve uma senhora que teve um sonho que foi no céu e chegou lá, tinha uma sala com muitos pacotes, e a maioria daqueles pacotes estava escrito o seu nome e o seu endereço, e ela pergunta para o anjo por que ela não havia recebido aquelas encomendas. O anjo do Senhor responde para ela, é que a senhora havia somente feito o pedido e nunca esperou receber a encomenda. Se você faz um pedido a Deus especificamente, pode escrever no papel, colocar uma data, eu pedi dia tanto, fiz um pedido específico ao Senhor, e o Senhor me respondeu. Sabe, o milagre vai acontecer quando você lançar a semente. Eclesiastes 11, versículo 1 diz, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Sabe como era? Se lançava o trigo no tempo em que o Nilo estava transbordando as águas, levava a semente, e depois que baixava as águas do Nilo, a semente ficava no lugar aonde estava o campo, e com o passar dos dias começava a brotar e se produzia uma grande plantio, depois uma grande colheita. Era melhor que lançar o trigo na terra seca, os passarinhos poderiam comer a semente, o vento poderia levar a semente, poderia cair semente muito junto num só lugar, mas quando lançado a semente nas águas, as águas se encarregavam de distribuir naqueles campos, e quando baixava as águas, ficava aquela semeadura e, por certo, aquela grande colheita. Sabe, você hoje pode ter apenas um punhado de trigo na tua mão. Você pode fazer algumas coisas. Você pode comer esse trigo, como acontece em alguns casos de desespero, leva o agricultor a comer até a própria semente. Você conhece a semente da batatinha inglesa? Ela é pequena, ela é murcha. No tempo de escassez, no tempo da necessidade, pessoas chegam a comer aquilo. Pessoas que guardam semente do trigo, pessoas que guardam a semente do feijão, e por causa da escassez, por causa da fome, comem a semente. Você pode comer, você pode guardar. A Bíblia diz que aquele que guarda, aquele que retém o trigo, o povo amaldiçoa. Provérbios 11, 26. Mas bênção haverá na cabeça daquele que vende. Provérbios 11, 26. Qual é a sua atitude? Qual é o seu caso? Eu vou comer a semente? Eu vou guardar a semente? Ou eu vou lançar a semente? Eu te incentivo em nome do Senhor a lançar a semente. Existia um milagre no Antigo Testamento, e eu vou colocar o nome, o milagre do ano sexto. Se você observa em Levíticos 25, você pode inclusive buscar na tua Bíblia, capítulo 25 de Levíticos, versículo 20 ao 22. O milagre era o seguinte: e se disserdes que comeremos no ano sétimo, eis que não havemos de semear nem fazer a nossa colheita, então eu mandarei a minha bênção sobre vós no ano sexto, para que dê fruto por 3 anos, e no 8º ano semeareis, e comereis da vossa colheita velha, até ao ano 9, até que venha a nova colheita, comereis a velha. Hoje eu descobri que tem muitas pessoas que ainda têm no freezer guardado e estão comendo o pinhão velho do ano passado, mas já está em circulação, já está em venda o pinhão novo. Mas é uma bênção interessante, a bênção do ano sexto. Eles deveriam fazer uma pausa, deveriam guardar, parar de semear no ano sétimo, o ano do jubileu, e servir ao Senhor, e comer aquilo que nascia espontaneamente, pois essa é uma bênção com prazo. Pelo fato de respeitar o desejo do Senhor de não plantar no ano sétimo, o ano do jubileu, Deus faria que no ano sexto a colheita fosse tripla. Outro milagre se produziria na preservação daquela colheita, para que não se estragasse até no ano terceiro. Deus não se esqueceria de cumprir a sua promessa no ano sexto. Então eu mandarei a minha bênção sobre vós no ano sexto. Em que ano nós estamos? Qual é a bênção que você está comendo? Uma bênção sem pausa, sem haver tempo determinado. Em Amós, no capítulo 9, versículo 3, diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em
que o que lavra alcançará ao que cega, e o que pisa as uvas ao que lança semente, e os montes destilarão mosto e todos os outeiros se derreterão. Uma bênção sem pausa, uma bênção alcançando a outra bênção, uma bênção também sem data de vencimento. Muitas coisas aqui na terra têm uma data de fabricação e uma data de vencimento, mas as bênçãos do Senhor, elas não têm data de vencimento. Portanto, te incentivo novamente nesta noite a lançar o teu punhado de trigo na terra, e o seu resultado fará barulho como o Líbano. Que Deus te abençoe nesta noite. Nós ainda vamos orar por ti neste momento. Nós queremos pedir a bênção do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua despensa, e incentivar você a lançar o punhado de trigo na terra. Pai Celestial, vamos na tua presença, te glorificamos, te exaltamos, Senhor, pela tua palavra, pela tua promessa. A nossa casa é abençoada pela tua palavra, a nossa despensa é abençoada pela tua palavra, Senhor. Que haja multiplicação, que haja abundância. Queremos comer com abundância o fruto desta terra, Senhor. Que todos os projetos que estão sendo elaborados possam ser lançados. Eu abençoo o teu projeto, a tua empresa, ainda que seja pequena, ainda que seja uma microempresa. Nesta noite, receba esta palavra profética. Ela dará muito o que falar. Ela será abençoada nos 4 cantos desta cidade. Não tenha medo de lançar o teu projeto, de começar a crer em Deus e nas suas promessas. Eu abençoo a tua empresa, o teu negócio. Eu abençoo a tua família, a tua casa. Eu abençoo esta noite o teu sono e abençoo o teu final de semana. E queremos, Senhor, que a tua igreja possa estar em peso no dia de amanhã, aonde haja culto de Santa Ceia, e também, Senhor, no dia de domingo, no culto da família. Pai, abençoa o teu povo neste lugar. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém.